Graças a Paz, queridos. Você está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. A alegria do Senhor é nossa força. Os irmãos podem sentar, por favor. Aproveitando com essa saudação, também cumprimento todos os colegas pastores que aqui estão. Que Deus abençoe cada um. Para nós é um privilégio estar aqui mais uma vez nessa igreja. Quero parabenizar pelos 28 anos de trabalho, de dedicação a essa cidade, do exemplo que tem dado os irmãos nesse período de 28 anos. A gente acompanha, se não de perto, mas pelo menos de longe, a gente acompanha o trabalho dessa igreja e podemos dizer que essa é uma igreja viva, uma igreja que se movimenta, uma igreja que trabalha para a glória de Deus. Parabéns ao pastor Zé Carlos, Diane, toda a igreja tem trabalhado incessantemente para que a obra do Senhor dê-se continuidade. O pastor Zé Carlos fez referência ao meu saudoso pastor Jorge Dias, e quando nós vínhamos no caminho, estamos um grupo de 15 pessoas, e Edneia estava comigo no meu carro, e nós conversávamos sobre algumas histórias de 25, 30 anos atrás, quando nós íamos para cá de caminhão, e ela falava assim, a gente chega no rápido, ela falou, mas era longe, né, quando a gente vinha, era longe, que a gente vinha de caminhão, e a estrada era muito ruim, então do entroncamento para chegar aqui, era uma viagem, né, e quando terminava os trabalhos 10 horas da noite, a gente trazia sempre cobertas, porque era muito frio para voltar daqui para a Barreira, em cima do caminhão, nós nos enrolávamos de coberta, mas estávamos aqui para glorificar o Senhor, e ver essa obra crescendo dia a dia, e nós nos alegramos muito. E aí a Edneia falou assim, era ruim, mas era bom. Eu disse, né, a gente nem sabia que era ruim, que a gente não sabia o que era bom, que era andar de carro com ar-condicionado, né, bem rápido, não sabia o que era que isso existia, então tudo era bom demais. E era um tempo muito divertido, muito bom, não melhor que esse, porque o tempo para mim não muda nada, é você que faz a sua história. E eu trago o abraço da Igreja Mãe, a Igreja Batista Missionária de Barreiras. Somos felizes pelo trabalho dessa igreja, saber que aquilo que nós começamos pelas mãos do nosso saudoso pastor Jorge Dias e muitos outros irmãos, nós louvamos a Deus por esse trabalho. E por que não falar, né, da família do irmão Sabino, que muito hospedou o pastor Jorge Dias e por aqui os alimentou. Então todo mundo tem participação neste trabalho. Aqueles que chegaram agora também tem o mesmo valor para o Senhor e para nós também. Então que Deus assim abençoe a todos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, que entendo eu ter sido escrito pelo nosso irmão Lucas. No capítulo 27, nós estaremos lendo do versículo 20 ao 26. Eu gostaria que os irmãos ficassem sentados como estão, mas prestando atenção na palavra do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, nós estaremos lendo do versículo 20 ao versículo 26. Todos encontraram? Pode ficar sentados, irmãos, prestando atenção na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partido de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus,
por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. Nós louvamos a Deus pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Nós louvamos a Deus pelas histórias e exemplo que nós temos na Bíblia, para podermos então, em momentos difíceis, em momentos de angústia, muitas vezes de dor e sofrimento, temos então um conforto e um consolo. Esse texto de Paulo, apesar de Paulo ser acostumado a fazer diversas viagens missionárias, mas esse não é o caso. Paulo não está aqui em uma viagem missionária, Paulo está aqui como prisioneiro, indo para a Itália, para assim se apresentar a César para ser julgado, visto que Paulo já tinha passado pelas 2 primeiras instâncias e sido condenado. Então Paulo agora, ao pegar uma embarcação, tiveram grandes tribulações durante a viagem, porque se nós falarmos que vir para Formosa do Rio Preto no caminho era difícil, não, irmãos, era fácil. Difícil era Paulo em uma embarcação onde estavam todos condenados à morte. E em um momento de desespero, Paulo, com sua intimidade com Deus, o anjo do Senhor aparece até Paulo, conforme ele mesmo diz na sua história, e o anjo fala para ele que as pessoas seriam poupadas, ninguém morreria, mas a embarcação, que era de grande valor, se perderia. O grande problema nesse momento é que não existia mais ânimo, não existia mais esperança diante da tribulação, nem dos prisioneiros, nem dos marinheiros, porque a história era muito difícil, era muito complexa, era muito difícil conseguir sobreviver diante de tamanha tempestade. Mas pela uma palavra do anjo, Paulo consegue dar às pessoas um novo ânimo, uma nova esperança, que ia dar certo. E o interessante é que Deus tinha um propósito e disse para Paulo assim: eu preciso que você compareça diante de César, que era quem ia julgá-lo e condená-lo posteriormente. E aí Paulo então consegue trazer às pessoas uma esperança, onde o desespero era total. Hoje, como não nos foi sugerido um tema para o aniversário, mas nos deixou livre, eu quero estar falando hoje uma mensagem com o tema: como servir a Deus na sociedade pós-moderna. Como a igreja servir ao Senhor em nossos dias. Eu estava há um tempo a dar uma palestra em uma igreja. Em comparação com os nossos dias de hoje que vivemos, nós vamos encontrar um mundo desesperado, sem esperança. É só nós olharmos então há 2, 3 anos atrás, um período de pandemia, por exemplo, onde as pessoas estavam extremamente desesperadas. Eu brinco hoje que eu fui criado em um tempo onde se alguém espirrasse, o outro falava saúde. Não era assim? A irmã Clarinha está rindo, né, irmã Clarinha? Já fez muito isso, né? Mas hoje, se alguém espirrar, o que é que se faz? Já sai correndo. Porque o desespero está estabelecido entre as pessoas. Estamos vivendo um tempo onde nunca se viu tanta depressão. Pessoas depressivas, pessoas com problemas, crianças nas escolas precisando de psicólogos, para trabalhar toda a escola hoje precisa de psicólogo. Eu estava me arrumando para vir para cá, e minha esposa me contando uma história de uma brincadeira de criança na escola, e um menino brincando com o outro, e de repente tirou a calça do outro no meio da turma. Desespero total. Porque o menino começou a chorar, foi para a escola, foi para casa chorando, e à noite passou chorando. Se fosse no meu tempo de menino, pode ficar tranquilo que ele ia pagar com a mesma moeda. O menino não ia chorar, não ia esperar nada, ele só ia armar e fazer do mesmo jeito todo dia, porque os meninos eram competitivos. Nós estamos vivendo uma geração onde a competitividade está ficando de lado, eles não têm capacidade de competir um com o outro. Qualquer coisa, o mundo está desmoronando. Em uma sociedade em crise,
traz à tona o que verdadeiramente a pessoa é. Naquele momento daquela embarcação, todos estavam em crise. E naquele momento, cada um começou a demonstrar o que verdadeiramente era. Inclusive Paulo. Enquanto todos perderam a esperança, Paulo disse: existe uma esperança. Porque mesmo em crise, nós mostramos o que verdadeiramente nós somos. E é por isso, irmãos, que mesmo em crise, nós precisamos mostrar quem é o Deus que nós servimos. Se é um Deus sem esperança, ou se é o Deus da esperança. Se é um Deus que tem solução para os problemas difíceis, ou se é um Deus que não pode suportar uma tempestade. Jesus, uma certa vez, chega até o mar onde os discípulos estavam desesperados e diz: aquieta-te, mar. Porque o nosso Deus, Ele é o Senhor da tempestade. O nosso Deus, Ele manda que a tempestade se aquieta. Então, para Paulo, aquela embarcação não estava perdida, ou pelo menos os tripulantes não estavam perdidos. Enquanto nós estamos em crise, o que nós mostramos? Como é você dentro da sua casa, nas dificuldades? Na sua escola, no seu trabalho, nos seus vizinhos? Como os seus vizinhos olham para você? Um homem, uma mulher desesperada, que não suporta nada de problema? Ficou desesperado, ou ficam desesperados por causa de problemas políticos, ou de saúde? Na crise, é hora de mostrar quem verdadeiramente somos. Eu estava com um filho morto, ou quase morto, desenganado pelos médicos, no agora em coma, mas estava tudo normal. E aí eu estava agendado para pregar na primeira Batista de Barreiras, e o pastor me ligou e disse: pastor Marcos, você tem todo o direito de não vir aqui. Eu disse: eu vou pregar, eu estou na programação, eu vou pregar. Como é você na crise? Nós vivemos um tempo de duas crises estabelecidas entre as sociedades. Primeiro, a crise moral. O Brasil vive um tempo jamais visto de uma crise moral estabelecida nas nossas autoridades. Isso é fato. Facilmente você olha e você vai perceber que o Brasil veio por a maior crise moral da sua história. Mas Deus levantou uma igreja com o propósito de trazer a esse mundo equilíbrio. O grande problema é que quando essa igreja também vive por uma crise moral, quando os pastores não se entendem, quando os crentes não conseguem estabelecer um princípio ético e moral diante da sociedade. Quando nós olhamos para a história de Paulo agora, mesmo sendo condenado, mesmo sendo desacreditado pela tripulação, se começarmos o início do capítulo, nós vamos ver que o centurião dava uma certa moral para Paulo, mas em seguida o centurião preferia ouvir o comandante do navio do que a Paulo. Mas Paulo não desiste. Deus não nos chamou para desistirmos, porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Portanto, a ordem de Deus para o seu povo é: diga o povo que marche. Um certo dia, irmãos, Moisés, diante de uma crise estabelecida no meio do seu povo, Moisés se desespera e começa a clamar ao Senhor, e começa a dizer para Deus as coisas que estavam acontecendo. Diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo que marche. A vida é simples, nós é que somos complicados, irmãos. Nós é que criamos problemas entre nós mesmos. Por que as famílias brigam? Porque criam problemas entre si. Por que as pessoas brigam? Porque criam problemas entre si. Enquanto Moisés olhava para os problemas das pessoas, clamando ao Senhor, Deus não estava vendo o problema, apenas o caminho que deveria andar para que o milagre acontecesse. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, Deus abre o caminho diante de nós e nos leva a conquistar exatamente aquilo que Deus quer. E Deus diz para Paulo: nada vai acontecer, porque tu vai estar diante de César. Aonde Deus quer que você esteja, você vai estar, meu irmão. Não importa as dificuldades, não importa o problema, porque o nosso Deus é Deus.
É Ele que sustenta-nos pela mão e nos leva a andar pelos seus caminhos. Mas é preciso entender que o cristão não vive em crise. A Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso quer dizer que não existe crise estabelecida na vida de um cristão. Ela pode vir, ela pode ser momentânea, mas em seguida o sol brilha. O problema, irmãos, é que Paulo já há dias não via a luz do sol e nem as estrelas. Não existia como Paulo ver a claridade. Ainda assim ele cria. Você pode não estar vendo o caminho para você alcançar a vitória. É porque muitas vezes Deus não quer que você veja, mas Ele quer que você creia. Ele quer que você ande pelos olhos da fé, para que você então alcance o propósito de Deus. Não é o seu propósito, é de Deus. O propósito de Deus é que Paulo estivesse diante de César, então nada ia acontecer que impedisse Paulo estar lá. Paulo está lá, mas Paulo não podia entrar na crise moral, enquanto os capitães daquele navio articulava em matar todo mundo. Paulo diz: não tenham medo, há esperança. O mundo está dizendo que, as pessoas estão dizendo que o mundo não tem mais jeito. Há esperança, Jesus é nossa esperança, irmãos. A segunda crise é a crise espiritual. Deus nos chamou para vivermos em novidade de vida, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O problema é que tem muitas vezes, irmão, nós vivemos em crise espiritual sempre. Tem crente que é assim: hoje ele está na igreja, está detonando, dando glória a Deus, batendo palma, está uma maravilha. Mas daqui a uns dias o pastor tem que ir atrás, porque ele não consegue mais chegar à igreja. Por quê? Por causa dos problemas, é por isso. Mas tem pastores assim também, irmãos. Tem pastores assim também que acham os crentes, os irmãos da igreja, não, tem pastores assim também que são complicados. Um dia ele está na alta, mas outro dia está precisando de ajuda, está precisando de alguém que pegue. Irmãos, Deus nos chamou para termos estabilidade. O crente não pode ser como a maré, um dia alto, um dia baixo. O crente tem que ser como o rio, que está sempre andando na mesma direção, e nada detém as águas do rio, porque ele vai passar, porque a trajetória dele é aquela. Nada detém. O crente tem que ser assim. Para de ser como as águas do mar. Pode ser muita, mas é complicada, é alto e baixo, ninguém consegue entender aquele negócio, né? Seja como as águas dos rios. Elas podem ser menores, mas anda sempre na mesma direção, nunca dá marcha ré. Nunca. Nós estamos muito distantes do mar, mas percebeu como é o mar? Aquela água vem e ela vai. Ela vem e ela vai, não tem estabilidade. Estabilidade espiritual é necessário para o crescimento de uma igreja madura, e essa igreja só pode crescer tendo estabilidade espiritual, tendo um padrão de vida, e buscar sempre o crescimento, como servir a Deus na sociedade pós-moderna, tendo estabilidade moral e espiritual. Não deixe cair naquilo que o mundo diz. Seja diferente, um homem, uma mulher, uma criança, uma pessoa de Deus. Segundo, servir com integridade. Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Veja só, o versículo 24 do texto lido diz assim, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Você não faz ideia de quantas pessoas Deus tem colocado na sua mão para você abençoar durante o dia, durante o seu trabalho. Mas você não pode estar em crise, porque em crise você não consegue enxergar, você não consegue ouvir Deus falando. Você precisa ser íntegro ao servir ao Senhor, e integridade exige que nós tenhamos um caráter impressionante, um caráter invejável, é o que Paulo tinha. O caráter de Paulo não deixava que ele olhasse apenas para ele, mas que ele se preocupasse com toda a tripulação. E Paulo diz: vai dar certo, vai dar certo. Nesse processo, irmãos, de falar para as pessoas que nós servimos um Deus e que existe uma esperança, não só o seu caráter, mas a sua convicção é importante.
Tem muito crente, se você perguntar se ele é salvo, ele vai falar assim: Cristo morreu na cruz do Calvário por você. A salvação é um ato apenas, é uma atitude de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas nós precisamos ter convicção. E Paulo diz: ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Como ninguém vai morrer? Se os barcos estão se despedaçando, como nós vamos sobressair? Se eles não conseguiam enxergar a terra, porque o sol não brilhava, as estrelas também não, era dia, não existia, era escuridão o tempo todo, eles não conseguiam ter nada que lhe desse a condição de enxergar, para que direção andar, tudo que restava era morte. Mas Paulo diz: a vida, ninguém vai morrer, ainda que a embarcação vai se perder, irmãos, nós podemos durante a nossa vida perder algumas coisas, alguns bens, nós perdemos familiares que nós não gostaríamos de perder, mas a nossa esperança é a vida eterna em Cristo Jesus. A nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança não está nessa vida. Nessa vida nós somos peregrinos, como a Bíblia diz, e o papel do peregrino é apenas continuar a sua trajetória, ele anda sempre em direção à terra prometida. Esse é o papel do peregrino. Ele nunca se detém por onde passa. Não se detenha no caminho dos pecadores. Aprenda a viver uma vida de intimidade com Deus. Aprenda a viver uma vida de convicção. Uma vida onde você não negocia a sua fé com ninguém. Esse mês de maio, a nossa convenção trabalha família. E esse ano, o propósito da convenção é trabalhar a família, o desafio da família cristã. O desafio da família cristã são grandes. Lá na nossa igreja nós falamos, todas as mensagens do dia 1º até o dia 31 são voltados para a família nesse mês. Nenhuma mensagem é fora do tema de família esse mês na nossa igreja. E quando nós falamos de família, nós precisamos ter convicção que família é projeto de Deus. O grande problema é que a igreja tem entrado em um caminho e tem aceitado a imposição das pessoas e voltado a criar uma família de um modelo que nós não conseguimos entender. Eu estava no domingo passado, a igreja fez um café muito gostoso para as mães, e aí faltou um doce sem açúcar. E uma irmã falou assim: pastor, você pode ir no mercado comprar um doce sem açúcar? Claro. Fui comprar o doce sem açúcar, e eu comprei o doce. Quando eu vou passando no caixa, tinha uma senhora, uma jovem senhora, com uma criança pequenininha, passando no caixa, e o menino começou a pedir para ela um brinquedo, e ela disse: não, você tem brinquedo demais em casa. E o menino começou a chorar, e ela começou a tentar negociar comigo, falava: toma esse doce. Ele dizia não, e caía no chão, esperneando, e eu estou esperando ela passar, né? E ela fez, e ela ralou, e ela tentou. Quando ela ia tentar pegar o menino, caía no chão. E eu lembrei assim: a psicologia antiga. A psicologia antiga, né? Mas sabe, irmãos, nós estamos cheios de gente dentro da igreja aceitando o que a sociedade está impondo hoje, criando o filho num modelo que não é o modelo de Deus, aonde o filho manda no pai. A Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem por onde os teus dias na terra. Toda família que cria filho mandando no pai vai ter problema na frente, porque ele vai ser problemático. Mãe, pai, não negocia com seu filho. Filho não tem direito de negociar com o pai, com a mãe. Eu tenho dito na igreja: pelo amor de Deus, tira o celular da mão do seu filho. Ele não precisa de celular. Celular é uma ferramenta de trabalho e não um parque de diversão. Mas as famílias têm feito do celular um parque de diversão. Antigamente, quando o filho chorava, o que a mãe fazia? Pegava uma chupeta, colocava na boca. O que faz agora? Dá um celular. Ou não é? Na sua casa não é assim? Eu louvo a Deus pela minha esposa. Pablo está ali, tem 20 anos, está até namorando, está até com a namorada ali, ó. Mas a mãe tirou o celular de Pablo com 14 anos de idade e só deu com 17 depois que concluiu o ensino médio. Não disse que a adolescência é difícil? Não foi eu que tirei, foi a mãe. Eu apenas respeitei o que ela fez. Aí você não consegue tirar um celular do seu filho com 3, 4 anos de idade, com 5 anos de idade, e você acha que está querendo bem. É mesmo? É mesmo? Eu vou contar uma história para você que aconteceu. Eu estava um dia
no meu trabalho, e o meu celular tocou, e um empresário da cidade falou assim: pastor, eu não te conheço, mas eu sou patrão de um rapaz que trabalha, que é da sua igreja, e eu peguei o telefone com ele. Você pode conversar comigo? Claro. Tudo que o pastor quer é uma pessoa desesperada querendo conversar, né, pastores? A gente anda ralando aí para procurar lá fora, quando o camarada já vem para nós, é melhor ainda, né? Aí ele falou: você pode me visitar? Eu digo: claro que posso. Maravilha, a gente anda batendo em porta, fecha às vezes as portas, o cara abre as portas, tudo que o pastor quer. Aí chega lá e encontrei um menino doce, mais ou menos de uns 8 anos de idade, maravilha, um casal lindo, empresários na cidade, bem sucedido. E diz assim: pastor, eu não sei mais o que eu faço. O menino sentou do meu lado, um menino maravilhoso, lindo. E aí deu um jeito de tirar o menino de perto dali, e aí ele falou assim: o problema é que meu filho disse que vai me matar. Menino de 8 anos de idade, e ele não é assim, ele é um amor de pessoa. Como é que acontece? Quando ele vai dormir, que a mãe vai colocar ele para dormir, ele fala que vai ter que me matar, e ele falava como é que ia matar, ele pegava, dizia que ia ter que pegar uma faca, e ele falava onde é que ia ter que enfiar a faca no pai. E eu disse: eu não posso te falar nada agora, mas em uma semana eu te dou uma resposta. Tem hora que a gente fala umas besteiras, né? De uma semana eu vou orar, eu te falo o que está acontecendo. Alguma coisa nós vamos saber. E então eu comecei todos os dias, no final da tarde, na casa dele orar. Depois de uns 4 ou 5 dias, ele me ligou: pastor, a gente já sabe o que aconteceu. Vem aqui. E eu fui lá. Chegou, ele disse: hoje na hora do recreio, tinha um outro coleguinha que também estava falando a mesma coisa com o pai, e ele estava brincando com o celular do coleguinha, e eles jogavam uma espécie de um jogo que eles não conseguiam passar de fase. O jogo só permitia a eles passar de fase se eles matassem o pai, literalmente. E voltarei para o nosso tema, que é como servir a Deus numa sociedade pós-moderna. Você precisa servir a Deus do mesmo jeito que os outros serviam em outros tempos, com base na Bíblia e Palavra de Deus, porque família é projeto de Deus, e nós cristãos vivemos pela Bíblia e não pela que a sociedade nos impõe. Mas as leis estão aí, né? Você vai temer? É direito seu. Paulo tinha convicção de que ninguém ia se perder. Eu me lembro de Josué quando diz: vocês têm Deus de escolher quem vocês querem servir, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós estamos precisando de famílias que em conjunto sirva ao Senhor, e não famílias destruídas, cristãos que vivem separando e casando de novo. Não é assim o modelo de Deus. Deus nos chamou para vivermos em novidade de vida, e nesse propósito, Paulo agora tem a oportunidade de viver o que ele pregava. Paulo vivia pregando que existia um Deus da esperança, mas agora ele é confrontado diante da morte, pregar a esperança. Quantas vezes, irmãos, Deus nos dá a oportunidade de falar para alguém, de orar para alguém, de falar do amor de Deus para alguém, e a gente às vezes não tem Deus dentro do coração, por isso não fala. Quantas vezes acontece? Paulo, ele agora vive o que prega. Terceiro, uma igreja na graça da sociedade, a igreja de Atos. O crescimento da igreja de Atos era impressionante, porque a igreja tinha caído na graça do povo. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, ninguém queria ter mais do que o outro, então eles vendiam suas propriedades e entregavam para os apóstolos, e quem que precisava comer ia lá e pegava, estava tudo certo, uma maravilha. Isso, penso eu, que é porque eles pensavam que Jesus já estava voltando, porque Paulo pregava assim, como se Jesus voltasse nos dias dele. Mas nós passamos em um tempo no Brasil, onde dizem que tem um grande crescimento no Brasil, das igrejas evangélicas, isso é fato, nós podemos perceber isso, igrejas cheias. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, quando fizemos um congresso na Barra, onde Emmanuel nos ajudou demais, era líder de jovem naquele tempo, e tinha um irmão cantando, e os irmãos cantando, pulando na praça, um congresso maravilhoso, e ele disse: aqui está um novo avivamento. Mentira, não tem nada de avivamento, nem pulo, nem cantando, nem dançando, é mentira. Não sou contra que você pule, que dança se você quiser, mas é mentira que não tem avivamento nisso, irmãos. Avivamento é transformação de vida.
Nós vivemos um tempo onde a igreja cresceu, que Ana Paula Valadão colocou mais de 1 milhão de pessoas em Brasília para gravar um CD. Que vergonha! Porque ninguém foi transformado. Ah, não diga isso não, pastor, não. Todo lugar que há avivamento, a transformação da sociedade, a corrupção zera. A corrupção zerou no Brasil? A corrupção diminuiu no Brasil? Não, então nós não tivemos avivamento, irmãos. Nós tivemos um crescimento de inchaço, mas não de transformação de vida. E o que nós precisamos é de transformação de vida, servir ao Senhor. É uma sociedade pós-moderna, é viver em transformação de vida. É isso que a Bíblia diz. E é isso que nós precisamos ter, irmãos. Nós precisamos não nos enganarmos com os inchaços das igrejas. Irmãos, é assustador. É assustador. Eu tenho um amigo meu do lado da minha casa, que você entra, você nem de dia você enxerga mais nada. Porque a igreja é preta de baixo a cima. O pastor é meu amigo. Foi eu que arrumei o terreno para ele comprar. É o estilo dele. Mas nós precisamos ter vergonha disso. Eu fico pensando como que as pessoas lêem a Bíblia, porque de dia você não enxerga mais nada na igreja, imagine de noite. Não se acende mais a luz para as pessoas ler a Bíblia, porque o foco é o púlpito, o foco é o pastor, a iluminação precisa estar lá na frente, porque é lá que o seu serviço fica bonito na filmagem. Eu quero ver ser bonito, não é na filmagem da câmera, eu quero ver ser bonito na tempestade, como Paulo estava. Lá eu quero saber se você é o foco. Se você tem coragem de levantar diante de uma embarcação de pessoas desesperadas e dizer: ninguém vai morrer, porque o meu Deus disse que a vida, é isso que eu quero saber. E Deus está procurando uma igreja que viva desse jeito, onde as pessoas estão desesperadas, você chega e diz: tem vida, tem jeito. Mas não, irmão, sabe o que a gente gosta? A gente gosta do voto político, porque a gente acha que o político vai dar solução ao nosso Brasil. Tanto crentes desesperados, né? Uma eleição passada, eu tive gente na minha igreja, e olha que a minha igreja quase não se envolve com política, mas quase com depressão, porque Bolsonaro perdeu uma política. É mesmo, porque o Brasil não vai nada. O salmista disse: eu fui moço, eu estou velho, e nunca vi um justo mendigar um pão. Ou eu creio que Deus vai me sustentar, ou eu deixo de andar com a Bíblia na mão, irmãos. E não estou aqui falando mal de nenhum político. Nós precisamos dos bons trabalhos políticos. Nós precisamos. Mas depositar a confiança, achando que o político vai mudar a nossa história. Que conversa, irmãos. Nós servimos um Deus que pode mudar a história. Nós não precisamos de luz em nós, que a nossa luz é Cristo. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. É o que nós precisamos. Como servir a Deus na sociedade pós-moderna? Testemunhando de Cristo na tempestade. Testemunhando de Cristo na tempestade. É muito fácil vir aqui, irmãos. É muito fácil colocar uma roupa bacana. É muito fácil estar aqui, todo bonitão. Isso é muito fácil. Difícil é na tempestade. É lá que Deus te chamou. Vejam só. Deus fala para Paulo assim: ninguém vai morrer, porque você vai comparecer diante de César. Parecia que era uma coisa boa, não era? Você sabia que Paulo foi condenado lá por César também? E que lá ele foi degolado? Aonde está a promessa de Deus? Nós confundimos as coisas. Nós começamos a achar que Deus faz promessa para o nosso bem-estar social. Deus faz promessa para cumprir os propósitos dele e não o seu. Se você anda andando atrás dos seus propósitos, Deus não tem nada a ver com você. Você sabia que, para mim, a pessoa mais injustiçada da Bíblia chama-se Moisés? Moisés está lá de boa, casadinho, bonitinho, com a sua esposa, com o seu sogro, cuidando do seu rebanho, e lá aparece Deus. E fala assim: Moisés, vai lá tirar o povo do Egito, que tu vai conduzir esse povo a uma terra que manda leite e mel. A promessa parecia boa. Aí Moisés rala 40 anos no deserto, ralando, sofrendo, perturbando a mente dele. Aí quando chega na porta da terra para entrar, Deus chama: Moisés, vem cá, deixa eu te falar uma coisa.
Não te falei que você conduziu o povo até lá? Moisés deve ter brilhado os olhos. Tu vai ficar bem aqui. Tem crentes que se perneiam, né? Quando não tem o que quer. Deus nunca falou para Moisés que ele entraria na terra. Deus disse para Moisés que ele conduziria o povo. Só que a gente não consegue entender. Deus falou para Paulo que ele estaria diante de César. E lá ele esteve. Para a morte física, mas para a glória eterna. É diferente. Uma igreja na graça era a igreja de Atos. Uma igreja carente da graça é a igreja brasileira, com necessidade de passar por um verdadeiro avivamento, de transformação de vida. O crescimento da igreja precisa ser acompanhada pela melhora social da sociedade. Aqui hoje foi cantado um hino escrito ali, eu vi por Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero protesta e fixa suas teses na porta da igreja, na Alemanha, Martinho Lutero estava começando uma grande transformação social. Qual foi a primeira transformação social que Martinho Lutero fez? Ensinou o povo a ler. O povo não lia, porque a Bíblia estava em latim e as pessoas não sabiam ler, então as missas eram em latim. Martinho Lutero pega agora e passa a fazer a transliteração da Bíblia na língua alemã. Mas o povo precisava aprender a ler, que não sabia ler. Então Martinho Lutero começa a ensinar as pessoas a ler. Quando as pessoas começam a ler, veja a transformação. As pessoas agora começam a ser comerciantes, porque eles não sabiam ler, então eram sempre escravos. Agora eles começam a ser comerciantes, começam a fazer negócio. E aí, a Alemanha vira um sucesso. Sabe por quê? Avivamento é transformação de uma sociedade. Enquanto nós não vemos a transformação do Brasil, no caráter das pessoas, enquanto nós não vemos um político chegar lá e sem precisar de ser investigado, ele confessar o crime, Deus não está fazendo avivamento no Brasil. Enquanto nós vemos um pastor sair dentro da igreja, se candidatar e depois ser uma vergonha lá, Deus ainda não fez um avivamento no Brasil. Mas eu creio que o avivamento chegará, e esse avivamento será acompanhado de uma transformação da sociedade. Nós chegaremos um tempo, assim eu creio, se nós passarmos por esse avivamento, onde você não vai precisar trancar o seu carro na porta da igreja. Algum irmão deixou o carro trancado lá? Nenhum. Todo mundo trancou o carro, sabe por quê? Porque a gente tem medo de alguém roubar. Na porta da igreja. Países que passam por avivamento, você não precisa fazer isso, porque as pessoas não roubam. Entende? Nós precisamos orar pelo nosso Brasil. Quarto, nós vivemos muitas vezes um evangelho de religiosidade. Eu costumo dizer que todo religioso é complicado. Espero que aqui não tenha nenhum. Eu estava fazendo uma pós-graduação e no grupo tinha padres, pastores, enfermeiros e diversas profissões. E então trouxeram esse tema e na minha fala eu disse: todo religioso é complicado. Mas quem disse isso foi um pastor. E quando terminou então o momento ali para um café, eu fui tranquilo tomar meu café, então o grupo me cercou e disse: pastor, você disse o quê? Eu não sabia do que ela estava falando. Não, você falou que religioso é o quê? Complicado. E elas perguntaram: mas como? Porque a religião mata. Se vocês estudarem um pouquinho a história da igreja, vocês vão perceber que não tem guerra que já matou mais do que a religião. Não existe. Não existe. Quem mais já matou no mundo? Religião. O religioso, ele briga pela sua religião. Não é isso que nós precisamos ser, irmãos. Nós precisamos deixar de lado muitas vezes os nossos usos e costumes, aquilo que nós sem a Bíblia na mão achamos que é certo, e precisamos aprender a viver com a Bíblia na mão, para entender verdadeiramente qual é o propósito de Deus em nossas vidas. No livro de Atos, capítulo 27, versículo 10 e 11, esse texto não foi lido, mas está dentro do nosso capítulo 27, diz assim: diz, onde-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia.
Você precisa entender que o seu chamado não é para ter uma vida fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós temos que estar sempre na alta. Nós não podemos baixar. Nós não baixamos o nosso nível. Nós não nos igualamos com o mundo. Paulo disse: eu rogo a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente pelo entendimento da palavra, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então aquilo que Deus faz não é para nossa própria vontade, mas para experimentarmos aquilo que Deus quer para nós. E aí, Paulo estava em uma tribulação sem esperança. Nós estamos vivendo em um mundo sem esperança, irmãos, onde não existe esperança para este mundo, a menos que se levante os Paulos da vida e diga para essas pessoas: existe um Deus que eu creio e que falou comigo, que transformou a minha vida e que pode transformar a sua também. A igreja precisa entender o seu papel. Nós queremos muitas vezes transformar o mundo sem transformar a nossa família. E aqui nesse ponto eu quero falar do mundo que vivemos, e muitas vezes nós entendemos o mundo macro, o mundo corrompido, o mundo sistema, o mundo como todo, o mundo corrompido, e assim é. Mas nós temos um mundo menor, que eu quero dizer que é o mundo micro, o mundo familiar, aquele que você está dentro da sua casa. Se eu quero transformar o mundo como um todo, eu tenho que começar essa transformação dentro da minha casa. E eu não tenho como resolver o problema do mundo, eu não tenho, mas eu tenho como resolver o problema da minha casa. Eu tenho como buscar a santidade da minha casa, eu tenho como buscar a transformação da minha casa, e a partir da minha casa, ser um agente transformador no mundo. Se cada família nesta noite entender isso, e começar a buscar ser dentro da sua casa uma família dentro do padrão de Deus, do modelo de Deus, aonde a família é criada dentro do modelo que o Senhor quer, com uma autoridade suprema que é o nosso Deus, mas vivendo filhos obedecendo pai e mãe, esposa e esposa, se amando ao máximo, nós teremos sim uma capacidade de oferecer ao mundo algo melhor do que o mundo vive hoje, porque as crises não nos influenciarão de maneira de nos levar ao desespero. As crises existirão sempre em volta de nós, mas quem disse que você precisa viver ela? Quem disse que você precisa se envolver nela? Uma igreja que serve ao Senhor em uma sociedade pós-moderna, é uma igreja que ainda assim não se adapta aos modos desse mundo, e Deus está procurando essa igreja, uma igreja que precisa viver em santidade, e essa igreja começa dentro da minha casa, na minha família. Quem você é dentro da sua casa? Que modelo de família você tem? Uma certa vez, o pastor Jorge Dias contava uma história, e ele dizia que um dia uma criança disse para a mãe: mãe, por que a gente não pega a nossa cama e leva para a igreja? E então chegou até o pai essa pergunta, e o pai disse: mas por quê? E ele disse: porque lá em casa isso é um desastre, na igreja isso é um amor, um doce, vamos morar na igreja. Religiosidade. Ser bonitinho dentro da igreja é muito fácil. Quem é você dentro da sua casa? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua escola? As pessoas olhar para você e encontram Cristo em você? Eu fico muito chateado quando eu vejo alguém dizer assim: não olhe para o homem, não olhe para o homem, olhe para Deus, que o homem é falho. É mesmo? Você já viu Deus? Se você nunca viu Deus, como é que você manda alguém olhar para Deus? Não existe, irmãos, não existe ninguém olhar para Deus. Paulo disse o contrário: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você quer que alguém veja Deus, mande ele olhar para a sua vida. Se ele não vê Deus na sua vida, você não tem autoridade nenhuma para falar para alguém olhar para Deus, porque o homem não vê Deus. O homem mais íntimo de Deus era Moisés, e ainda assim não conseguiu ver. Ainda quando Moisés pede para Deus que queria vê-lo,
Deus diz, ó, você vai fazer o seguinte, fica aqui, olha lá naquela fenda lá, tu vai ver uma sombrazinha passar lá, uma coisa assim parecida. Mas Deus ninguém vê. Mas quando nós olhamos para Paulo e encontramos Cristo em Paulo, em meio a uma tempestade, aonde todos estavam desesperados, angustiados, esperando a morte, e então Jesus se levanta na pessoa de Paulo e diz, há vida. Eu vim aqui dizer para você que há vida nessa noite. Eu vim dizer para você que há esperança nessa noite, porque o meu Deus é o Deus da esperança, o meu Deus resolve os problemas, e Ele traz para nós uma esperança de vida eterna. Não posso te prometer que você vai alcançar aquilo que você quer aqui nessa terra, mas eu posso te garantir que se você entregar a tua vida para Jesus, você herdará o reino eterno por herança. E a Bíblia diz que não tem ninguém que faça algo pelo Senhor, que plante no Senhor aqui nessa vida, que não colha 100 vezes mais ainda aqui nessa vida. Há esperança, não sou eu que digo, é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas como servir a Deus na sociedade pós-moderna? Entregando a tua vida a Jesus e vivendo no modelo da Bíblia Sagrada. Quero convidar você a se colocar de pé, por favor, e quero orar com você. Eu não sei como tem sido a sua vida ou a sua casa, mas eu queria que você fizesse uma reflexão nessa noite de você, e neste momento colocasse a tua vida no altar de Deus, e clamasse ao Senhor por misericórdia, para que você saia daqui com esperança de dizer, existe esperança, existe jeito, porque Jesus existe. Pai, nós estamos diante da tua palavra, ó Senhor, vivemos um tempo, onde somos atacados igual a qualquer um outro tempo, mas nós vivemos os dias de hoje, e eu quero pedir ao Senhor misericórdia sobre nós, estenda as tuas mãos sobre nós, para que nós tenhamos a capacidade de levantar as mãos como Paulo, e dizer, há esperança, ainda que a embarcação se perca, mas nenhuma alma se perderá. Deus, socorre o aflito nessa noite, sara, Senhor Deus amado, o doente, cura o enfermo, ressuscita o morto, mas dá esperança, Senhor Deus amado, para essa sociedade, dá esperança para essa cidade, dá esperança para essa igreja, dá esperança para essa família, dá esperança para cada irmão nessa noite. Senhor, que essa noite seja uma noite de mudança, de caráter, de vida, de transformação. Senhor, que essa noite seja uma noite de compromisso, de entrega, de relacionamento com o Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui nessa noite, e eu quero, como Paulo, profetizar a vida sobre cada irmão. Deus, transforma os pensamentos, ó Deus, muda o relacionamento, Senhor, das pessoas, dando, ó Deus amado, uma comunhão perfeita, pelo Teu Espírito Santo. Eu quero abençoar o Teu povo nessa noite, Deus, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Como servir a Deus numa sociedade pós-moderna? Não muda nada, porque o nosso Deus é o mesmo Deus. O tempo passa, Deus é o mesmo, nada mudou. Seja fiel ao Senhor. Muito obrigado, pastor Zé Carlos, pela confiança, irmã Diana, toda a igreja, que Deus abençoe vocês e fortaleça cada dia. Quero dizer que, como sempre, estamos à disposição de servir aos irmãos, servir essa igreja, sempre que formos solicitados. Não só eu, mas toda a IBM Barreiras. Que Deus abençoe vocês e que muitos outros 28 anos venham à vida dessa igreja. Se o Senhor não voltar, que essa igreja continue crescendo em nome de Jesus.